Muito bem. Posto isto, eu ia começar. Eu trouxe um livro de um autor que eu penso que quase todos devem conhecer, o Chomsky. É um homem que nasceu em 28, americano, é linguista, filósofo, cientista, comentador e ativista político. Eu gosto muito de ler o Chomsky para pensar, como todos os livros, acho eu, são para pensar. E ia ler aqui um bocadinho, da introdução, ia ler um bocadinho só deste livro que se chama Quem Governa o Mundo. Este é um tema que me parece que é sempre atual, não é? Andamos sempre à volta dele, andamos sempre a levar com ele na cabeça. Então, se me permitem, eu digo, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos assumiram-se a larga distância dos demais como uma nação primeira entre desiguais, posição que ainda hoje ocupam. Continuam, em larga medida, a ditar os termos por que se rege o discurso global acerca de uma série de preocupações que vão desde o conflito israelo-palestiniano, o Irão, a América Latina, a guerra contra o terrorismo, a Organização Económica Internacional, os direitos, a justiça e assuntos afins, até às questões fundamentais da sobrevivência da civilização, a guerra nuclear e a destruição ambiental. Todavia, o seu poder tem vindo a diminuir desde o ano de 1945, a altura em que atingiu um auge sem precedentes. E, com o inevitável declínio, o poder de Washington passou a ser, até certo ponto, partilhado no contexto do verdadeiro governo mundial dos senhores do universo. Verdadeiro governo mundial e senhores do universo, entre comas, para utilizar os termos inaugurados pela imprensa de negócios e que dizem respeito às principais potências capitalistas, o G7, bem como às instituições por elas controladas na nova era imperialista, como por exemplo o FMI e as organizações internacionais de comércio. Como é evidente, os senhores do universo estão muito longe de representar as populações das potências dominantes. Eu escolhi este bocadinho porque me parece que enquadra muito bem o resto do livro. Isto é uma publicação da editorial Presença. Aliás, eu penso que a maior parte dos livros do Chomsky são editados pela Presença. Fala um bocadinho mais alto. Fala mais alto? Tem que ser. A maior parte dos livros do Chomsky são editados pela editorial Presença, que eu penso que já deve ser da Leia, ou deve ser da Porto Editora, provavelmente os tubarões estão a tomar. Não tenho a certeza, mas dá-me a impressão que a Presença, que é uma das editoras pré-históricas, o que é que eu ia dizer? Não sei se já foi engolida por esses grandes grupos que dominam a edição neste momento em Portugal. Depois de mim próprio, eu só... Não vou nada, vou passar a palavra a ti. Tá? Vou para a Glória. A Glória é uma amiga nossa, é atriz, e é com muito prazer que a temos hoje aqui na nossa conversa. É com muito prazer que a temos aqui na nossa conversa. Força, Glória! Bom, boa tarde a todos. Então, eu fiquei assim um bocadinho aflita quando recebi o convite da Alexandra. Ela sabe, não gosto muito destas exposições, apesar de fazer teatro, mas é diferente. Mas pronto, aceitei, que era a Alexandra. Depois fiquei a pensar, e agora que livro é que eu vou levar? Não sei se vos aconteceu a vocês, mas eu fiquei ali, não fazia a menor ideia. Ela dizia alguma coisa que tivesse marcado, mas depois são tantos os que marcam que fiquei sem saber. Depois fiquei a pensar, bom, deixa cá ver, o gosto pela leitura, de onde é que veio o gosto pela leitura, e recuei até à minha infância, quando ainda não sabia ler, mas ouvia as histórias que a minha avó me contava. Eu sou natural de Trás-os-Montes e tive o privilégio de ter uma avó
que contava histórias à lareira, no serão, aqueles longos serões de inverno. Contava histórias, contava a mim e aos meus irmãos. Eu sou a mais nova de 5 irmãos. Contava aos meus pais e aos vizinhos que também frequentavam esses serões. Eles próprios também partilhavam as histórias. Nessa altura ainda não tínhamos eletricidade, demorou um bocadinho a chegar a algumas aldeias de Trás-os-Montes e por isso tínhamos que nos entreter com as histórias. Ela também era uma das poucas pessoas que sabia ler e escrever lá na aldeia e lia bastante e contava tudo aquilo que conseguia, desde as histórias infantis, contos tradicionais, lendas, provérbios, adivinhas, tinha que manter ali à noite, não é? E nós lá estávamos, nós chamávamos mãezinha. Eu não sei, não sei se no resto do país se isto acontece, mas em Trás-os-Montes nós chamávamos aos avós paizinho e mãezinha. Não havia a tradição de chamar avô nem avó. Não sei se acontece aqui ou não. E então, todas as noites lá estávamos, mãezinha, conta uma história, mãezinha. E ela lá contava, às vezes dizia, não me lembro agora de nenhuma. E nós sugeríamos, conta do ladrão que foi às couves. E ela contava aquilo repetidas vezes e nós reagíamos sempre como se fosse a primeira vez que ouvíamos. Pronto, mais tarde também chegou a eletricidade, logo a seguir, e quando fui para a escola e aprendi a ler e a escrever, já estava um bocadinho mais liberta para procurar essas histórias, ver onde é que ela tinha ido buscar, porque ela também já ouvia dos avós e dos vizinhos. E vem daí o gosto de procurar outras histórias e não depender tanto dela, porque também já estava um bocadinho cansada e o repertório também já se estava ali a esgotar. E então, e aqui ocorreu-me, então, já que me tinham falado em partilha de histórias e que estávamos na casa da avó e da avó aqui da dona da casa, então lembrei-me também de podia partilhar um livro, não é que seja, a ideia não é do livro, mas sim as histórias, que reúne algumas histórias que eram contadas em Trás-os-Montes, nos serões, no campo, e pronto. Não são as histórias que a minha avó me contava, estas são assim um bocadinho mais atrevidas, não é? Mas tem o mesmo tipo de vocabulário e os mesmos regionalismos que eu me lembro da minha infância. Chama-se Histórias da Vermelhinha, de Bento da Cruz, não sei se conhecem. As Histórias da Vermelhinha são contos da tradição oral do Barroso. As Histórias da Vermelhinha eram histórias que eram contadas também, que eram histórias mais... Sim, só de ler aqui, então, ia ler-vos uma história. Histórias picantes ou mais atrevidas. O Bento da Cruz também é transmontano, nasceu em Montalegre em 1925 e faleceu no Porto, ele era médico, em 2015, acho eu. Tem outros livros e outras histórias que eu reconheço, para mim gosto muito porque eu reconheço as histórias que aqui estão. Este é o que não vai dar. Aqui sobre ele, o Urbano Tavares Rodrigues diz aqui na contracapa: o autor nunca se desligou do mundo arcaico rural em que nasceu. É precisamente esse espaço, esse povo rude, violento e piedoso, sensual e por vezes recalcado, que Bento da Cruz traz para as páginas dos seus romances e contos, numa linguagem castigada e luminosa, talvez a mais próxima de Aquilino Ribeiro, na sua vertente regional, de entre os escritores portugueses contemporâneos. Tal como Aquilino, Bento da Cruz estabelece frequentes paralelos entre a gente primitiva, cujas relações tão bem conhece, e o universo cruel, naturalmente lúbrico e religioso da Bíblia. Pronto. Eu então pensei também partilhar, em homenagem à minha avó e às avós, escolhi aqui este livro. Ele é dividido em histórias de galegos, histórias de padres e histórias eróticas e de crítica social, mas são historietas. Mas pronto, mas se me permitem, então li aqui uma só. Tinha aqui várias, mas isto é difícil escolher, e também pelo tipo de linguagem, eu não sabia quem é que ia estar cá, tive que eliminar bastantes, e para ser transmitida alguma linguagem também não é muito própria. Então, se calhar aqui são as histórias pequeninas. Posso ler? Sim. Alto, então, aqui para alto e bom som, está bom assim?
Talvez esta aqui chama-se fumo afrodisíaco. Um rapaz de Paspalhó, sem eira nem beira, mas bom serviçal, apaixonou-se por uma vizinha de Porta, filha única de lavradores remediados. Apalavrado o negócio com a rapariga, foi a pedir ao pai. Eu não te dou a cachopa por 2 razões, respondeu o velho. Primeiro, não tens onde cair morto. Segundo, mesmo que tivesses uma fortuna, depressa a derretias em tabaco. Se me der a filha, prometo nunca mais fumar um cigarro. O lavrador soltou uma gargalhada. Tu eras lá o homem de largar a chupeta. Largo? Por 1 dia ou 2. Para toda a vida. Juras? Pela minha salvação. Nesse caso, aprazaram a boda. O lavrador fez questão de não deixar a honra da casa por mãos alheias. Matou uma vitela e abriu uma pipa de vinho. Foi uma festa bonita. Ainda a casa fervilhava de convidados, quando a noiva, invocando-me à disposição e cansaço, arrastava o noivo para a cama. Na manhã seguinte, a mãe quis saber como lhe correra à noite. Nem me tocou. Tu que me dizes, rapariga? É o que lhe digo, minha mãe. Mas então, deitou-se, adormeceu, como se eu não existisse. Estou banzada. Mas não te aflijas. Pode ser que o rapaz estivesse doente ou bêbado. Verás que esta noite vai ser diferente. Tenhamos calma. A velhota esforçava-se por mostrar um sangue frio que na realidade não tinha. Nem dormiu, a pensar na possível desgraça da filha. E mal esta acordou, correu para ela. Então? Nada. Oh, messa! E as 2 mulheres sentaram-se no escano, em silêncio, cada qual a cismar para seu lado. Às tantas, diz a velha. O rapaz estava habituado ao tabaco. Olha, esta noite pões-lhe um maço de cigarros e uma caixa de fósforos à cabeceira. A filha assim fez. De manhã, levantou-se tarde, com ar cansado, mas feliz. Então, pergunta a velha. Foi toda a noite. E as 2 mulheres foram para a cozinha radiantes da vida. Dali por nada entra o lavrador e dá com o genro repimpado no escano a fumar um cigarro. Mas então que vem a ser isto? Grita o velho, muito zangado. Acode a velha. O rapaz fuma e torna a fumar. E de dedo espetado no velho. E olha que tu também devias fumar. Pelo menos um cigarrito de lá de vez em quando. E pronto. E era. Olha, portanto, dos livros que eu trouxe, vamos só ver aqui se este está na página que... Sim. Este, sim. Porque tinha que ser. Já teve num Traz outro livro também a Qual é? Constituição, que é A muito bom. Constituição da República. já apareceu, Já tivemos a Já Constituição. ouviram falar que já toda a gente ouviu falar deste? Já. E se não Agora fosse está, este, está muito atual. nós não estávamos aqui. E seguindo a conversa que tínhamos há bocado, este veio do lixo. Este veio do lixo. Foi refrescado. Foi. Eu tenho um problema técnico que eu e os caixotes de lixo. Agora chama-se economia circular, não é? Mas, e este trouxe só porque sim. Qual é a data? Qual é a data? 76. A editora é de Coimbra, portanto também é uma coisa que me diz muito, porque eu sou de Coimbra e este foi só mesmo como quebra-gelo e porque eu não consigo perceber como é que ele foi parar ao caixote de lixo. É uma coisa que... É como os conteúdos. Também têm ido alguns para o caixote de lixo. Os conteúdos da mesa. Este queria assim alguma... Depois trouxe 2 que eu estou a ler agora. Eu não consigo ler só um livro ao mesmo tempo. Há quem diga que isso não é bom sinal, que é sinal que a pessoa dispersa e que uma pessoa que efetivamente que lê um livro tem que ser um de cada vez. Eu confesso que não sei como é que isso é possível, porque tenho um livro no carro, tenho um livro na sala, tenho um livro no escritório e anda sempre um livro dentro da carteira. Neste momento o livro da carteira é este. Voltamos sempre a Auschwitz, porque confesso que pelo estado em que nós estamos tenho um bocado de receio do futuro. Não que se chegue outra vez onde se chegou, mas eu acho que há muita gente que esqueceu um bocadinho o que está para trás ou que insiste em fingir que as coisas não aconteceram. E eu sinto que há
pelo menos no campo político e mesmo até no campo social, que acho que nós temos alguma tendência, ou que estamos a ficar com alguma tendência a voltar para caminhos que eu achei sinceramente que não íamos voltar, mas tenho algum receio e acho que toda a gente devia repescar um bocadinho da história e perceber o que é que foi e o que é que nós temos que fazer para evitar voltar para lá outra vez. Portanto, este é o que anda na carteira, é o que eu leio na pastelaria às 7 da manhã. Depois em casa, este tem a ver com questões profissionais, que é torne-se um decifrador. Eu trabalho com pessoas, dou formação e às vezes tenho. Este está por acaso agora está muito na voga e por aquilo que eu percebi até está nos tops da FNAC. E porque este livro não tem a ver aqui, embora tivesse sido convidada para a questão política, não tem a ver com a questão política, tem exatamente a ver com a questão das pessoas. Eu dou formação, trabalho muitas vezes com grupos vulneráveis e sinto que muitas vezes há dificuldade em que as pessoas se sintam à vontade com aquilo que eu estou a dizer. E isso tem a ver um bocado com, e não é estar a denegrir nem a deitar abaixo as classes sociais, mas tem um bocadinho a ver por aí, que é o facto de quando nós entramos numa eu, por exemplo, sinto isso quando entro numa sala para falar, por exemplo, com beneficiários de cabazes alimentares, a ideia que eles têm sempre é que ficam sempre um bocadinho atrás porque lá vem a sua doutora. E acho que isso é uma coisa que não faz sentido nenhum. Portanto, eu tento ao máximo conhecer, ler psicologia e sociologia para perceber o outro. Porque às vezes estamos caladinhos e é quando nós estamos caladinhos e sossegadinhos que nós estamos a dizer mais do que quando estamos propriamente a falar. Agora, livros que me tivessem tocado, foi horrível. Foi horrível. Um dos livros que mais me marcou, que acho que marcou a minha geração, foi A Lua de Joana. Eu acho que não conheço ninguém que não tenha lido esse livro. Qual foi? Não vi. Não leram? Qual? A Lua de Joana. Não conheço. Vou ter que voltar com o livro. Mas ele é outra geração, aquilo é Dom Afonso Henriques. Mas não tanto. Olha que as histórias da luz e daquilo tudo são comuns ao pessoal todo. Eu também não conheço, mas eu ainda Porque sou li mais quando era tarde. adolescente, pronto. Mas foi um livro que efetivamente não é que a nível É de uma geração mais nova. sim, não que a nível literário seguir à minha. tenha alguma. Mas é um livro que, ou na fase em que eu o li, aquilo foi pesado. Na altura foi. Qual é o autor? Já agora? Qual é o autor que é para mim? É uma boa pergunta. Eu não perguntei a autores que eu não. Mas sim, o é um nome livro é pesado. familiar, mas não. Sim, é uma adolescente que está deprimida e ela vai contando Sim, tem coisas da vida internet, dela. descobri. É norueguesa, não é? Não. Não. Essa escolha de o nome dela Sofia. vai-me Está aqui um telemóvel. A escolha de Pois, Foi Sofia. isso que eu com o meu na Sim. mão. Então, como li aquilo na fase da adolescência e eu própria na altura não estava nas minhas melhores condições psicológicas, eu acabei por me identificar muito e na altura achei que foi um livro muito pesado para mim. Oh, Ana, Depois desculpe disso- lá, é sim. uma coisa prosaica que eu vou dizer, mas vais ter que fechar as portas por causa do gato, para não entrar dentro de casa. Que anda por aí o gato. Pronto, desculpe lá. Maria Teresa Maia Gonzalez. Maria Teresa Maia Gonzalez, sim. Obrigada. Obrigada, Nuno. Depois tive mais livros que me tocaram. Eu chorei a ler o Memorial do Convento, chorei a ler os Maias, que é uma coisa. Li os Maias para aí em 24 horas, mas já conheci uma outra pessoa que conseguiu esse feito, portanto acho que não sou a única. Não sei se conhecem o livro que é. Agora falhou-me o Mundo de Sofia. Sei. Tem a ver com a filosofia. Esse aqui é pai do norueguês, o Sim, Einstein. Há um muito parecido que me tocou também profundamente. Eu por acaso escrevi aqui que acabei de ler em 6 de outubro do ano 2000, que se chama A Viagem de Theo. É muito parecido com o mundo de Sofia, só que este é com religiões. E isto tem a ver com um defeito que eu tenho, que é o querer sempre saber o porquê. Eu nunca sei da idade do porquê, acho que a gente sai para a volta dos 7 ou 8, mas eu ainda estou lá. E na altura em que eu li este livro, a minha avó tinha falecido há pouco tempo. E ela era das pessoas mais religiosas que eu conhecia, estava sempre a ler a rezar o terço, e ir à missa, e na altura aquilo fez-me uma confusão e eu discuti com Deus e com os santos, com toda a gente, e fechei a porta e achei que
não, Deus não existia porque tinha sido demasiado cruel para mim. E este livro caiu-me assim meio de paraquedas em cima. E o que é que ele tem? Tem mais ou menos o que acontece no mundo de Sofia, mas com as religiões todas. E explica tudo de cada uma. E eu, quando cheguei ao fim, não me fiquei a sentir mais inteligente, nem menos perdida, nem nada disso, mas fiquei com a sensação que se calhar eu não tenho que ter uma religião, não tenho que pôr uma etiqueta, tenho que seguir aquilo que eu acho que é melhor para mim, enquanto ser humano, a respeitar o outro, sem querer dizer que sou budista, ou que sou católica, ou que sou o que for, e sim, para mim é uma Bíblia que por acaso eu não abro há 20 anos, mas que marcou-me tanto que ainda hoje foi dos poucos livros que eu trouxe de casa dos meus pais comigo, porque serviu-me para eu perceber que o facto de estar desencontrada não era assim tão mau, que se calhar eu encontrava-me exatamente porque é aí que tinha que ser. Não sei se vos faz sentido, para mim faz, mas as coisas que eu costumo dizer não costumam fazer sentido às outras. E pronto, e não vos vou ler em um bocadinho porque o livro é maçudo, não é um livro para ler de seguida, porque é daquele tipo de leitura que nós temos que ir lendo e ter que ir parando. Eu se calhar aconselhava a toda a gente que pudesse a ler, porque ele não é um livro religioso, embora seja sobre religiões. É um livro sobre uma criança que tem uma doença terminal e que pergunta aos pais o que é que lhe vai acontecer, porque ele está destinado a falecer e os pais não têm uma resposta para ele. E ele tem uma tia assim meio aérea que decide dar uma volta ao mundo e apresentar-lhe as religiões todas. Nunca se sabe pelo meio das religiões todas quando é que não há um milagre, e assim ele próprio toma contacto com tudo o que há e tenta perceber o que é que é melhor para ele. Era uma coisa que eu gostava que os meus pais tivessem feito comigo. Eu fui batizada e nunca ninguém me perguntou se eu queria ou não. Foi uma coisa que... Portanto, estou a fugir ao tema, mas foi uma coisa que sempre nunca percebi porquê. Pronto. E é isso. E então eu vou-vos ler um poema de um homem que foi presidente de Angola, o primeiro presidente de Angola, o Agostinho Neto, que era uma coisa que me foi, de um livro que eu aliás não encontrei, que tem lá para casa, que se chama Sagrada Esperança. E não encontrei o livro, volta e meia releio e gosto de ver. Então vou-vos trazer aqui um poema do Agostinho Neto, que a mim me fazia, nos meus 15 anos, fazia-me confusão porque é que havia um homem que fazia um poema que se chamava Havemos de Voltar. E então o poema é assim: às casas, às nossas lavras, às praias, aos nossos campos, havemos de voltar. As nossas terras vermelhas do café, brancas do algodão, verde dos milheirais, havemos de voltar. Às nossas minas de diamantes, ouro, cobre, do petróleo, havemos de voltar. Aos nossos rios, nossos lagos, às montanhas, às florestas, havemos de voltar. À frescura da molemba, às nossas tradições, aos ritmos e às fogueiras, havemos de voltar. À marimba e ao quiçange, ao nosso carnaval, havemos de voltar. À bela pátria angolana, nossa terra, nossa mãe, havemos de voltar. Havemos de voltar à Angola libertada, Angola independente. Este também é quase um poema que me faz chorar, eu comovo-me cada vez que leio este poema, porque o trajeto, o processo da luta dos povos é um processo engraçado. 74, 75, o MPLA estava ilegalizado. O MPLA foi o primeiro movimento popular de Angola que em 4 de fevereiro lançou um ataque às prisões de Luanda para tentar libertar alguns dos prisioneiros. Era um partido mais de intelectuais, com consciência social naturalmente, mas um partido mais de intelectuais, mais interessado talvez na independência de Angola. Posteriormente, o outro partido de Angola que cometeu massacres no norte de Angola em 15 de março de 61 também, que era a FNLA, era um partido mais étnico, mais virado para as questões rássicas. O MPLA não, o MPLA era um partido com perspectivas de futuro. Tanto que o livro que eu trago não é propriamente o poema do Agostinho Neto, é um livro de um escritor angolano que se chama Landino Vieira. Eu li há bocado o mail que me tinham mandado e para falar sobre o autor. Epá, eu já não sei o percurso do Landino Vieira, este é um dos primeiros livros que ele escreveu, Luanda, e é um livro sobre as histórias do povo de Luanda, as histórias do povo normal de Luanda. E há uma história que a mim me marcou muito e que me deixou sempre, que releio também com algo e acho sempre piada, que é a história da galinha e do ovo.
Eu não vos vou ler a história toda, mas a história basicamente. Vou-vos ler uma das frases iniciais que para mim me encanta muito. Eu devia ser bem comportado fazer como a Glória e como a Ana, ter feito uma marcação no livro. Mas não o fiz e vocês vão me desculpar. Então isto começa assim. A história da galinha e do ovo. Este caso passaram no Moceque Sambizanga. São Moceque Sambizanga era o Moceque de Luanda, nesta nossa terra de Luanda. E então tem uma frase que para mim, eu repito várias vezes, que eu acho encantadora, que é: foi na hora das 4 horas. E então o livro depois vem o que é que acontece aqui com este livro. A Ngá Zefa, a vizinha Zefa, tinha uma galinha que era a Cabiri. E a Cabiri punha um ovo todos os dias. E a vizinha Zefa comia o ovo, naturalmente, e guardava o ovo, e tinha um filho que andava por aí. Mas a vizinha Bia estava grávida e tinha uma necessidade de comer ovos e não tinha dinheiro para ir comprar os ovos. Foi à loja do branco que lá estava, meio amarrecado, meio coisa, e comprou milho fiado. E todos os dias espalhava uns granitos de milho na cubata do lado, no quintal, a ver se a Cabiri ia comer o milho e acabava por pôr o ovo lá. A Ngá Zefa começou-se a perceber da jogada e disse: esta gaja está-me a querer comer o ovo da galinha. Então, com o filho e que aquilo tudo, o miúdo a certa altura viu que a galinha ia mais, foi dizer à mãe: mãe, a vizinha Bia está a dar milho à galinha. E começa aqui uma briga no Moceque entre as duas mulheres. Então, vão ver de quem é que tinha direito ao ovo. E vão, como vocês imaginam, vão chamando uma série de gente, e vão chamando o menino Azulinho, que era um menino que era negro, mas ia o seu padre queria o mandar estudar para Roma, e o menino Azulinho chegou lá e disse umas palavras muito proféticas, e no fim disse: mas o melhor que vocês têm a fazer é dar-me o ovo para eu levar para o senhor padre. É evidente que não levou o ovo, o Azulinho que era papar o ovinho. Depois chegou mais o homenzinho lá da loja que vendeu o milho: ei, venha cá e tal, aqui para apartar a gente. Então o que é que você acha? Quem é que tem direito à galinha? Quem é que tem direito ao ovo? E o velho disse: então, mas o ovo é daquele milho que tu ontem foste lá buscar, não é, Bia? E ele disse: então, se não pagaste o milho, o ovo é meu. Logo as mulheres todas, tudo. E então acaba por ser assim, brigam para aqui, a galinha vem, e no fim acaba pela Ngá Zefa compreender as necessidades da vizinha Bia e deu-lhe o ovo, mas entretanto uma série de tropelias para aqui, porque toda a gente que ia lá para tentar apaziguar e apartar aquilo, queria era mamar o ovinho para casa e então é do José Luandino Vieira. Se vocês tem outras histórias para trás, também são muito, muito bonitas. O Luandino Vieira, em alguns livros, é muito difícil de ler, porque ele, apesar de ser de origem portuguesa, foi para lá muito cedo, mas integrou muito a língua da região, que é o quimbundo. E escreve muitas vezes, este livro também tem, não muitas citações, mas algumas em quimbundo, que nós não dominamos. Tem alguns termos angolanos, mais africanos, que eram correntes no dia a dia, que eu consigo perfeitamente perceber o que é. Agora, o quimbundo em si já não domino. E o Luandino Vieira, em alguns livros dele, tem muitas citações em quimbundo, mas eu gosto muito de ler o Luandino Vieira, todos. Os últimos que ele escreveu são Os Rios e os Combatentes. Tem um bocado a ver com a desilusão dele relativamente à Angola e naturalmente com a minha desilusão também ao processo que se desenrola em Angola. E é também um livro engraçado, mas com muita expressão africana, quimbundo, que nós temos às vezes um bocado mais dificuldades de perceber. E depois fiquei um bocado assustado com o meio também, e vamos falar do autor. Eu do autor atualmente não sei nada do Luandino Vieira, sei que ele nasceu em Coimbra, esteve aqui na Biblioteca de Lolé há uns anos atrás a fazer uma conferência, estava a morar no norte de Portugal, teve cargos políticos em Angola, foi inclusivamente o presidente da Associação de Escritores Angolanos, e depois saiu desiludido e veio morar para Portugal, e acho que continua a morar em Portugal. A partir daí não Tem escrito. Tem escrito. O último que ele escreveu foi este, Os Rios e os Ex-Combatentes, que refere a alguns dos comandantes militares do tempo do colonialismo, que era da guerrilha, e o percurso dos rios de Angola, que é engraçado. Portanto, foi este o livro que eu escolhi para trazer. O último livro que li, não foi na versão digital, é um livro que também se relaciona com a negritude e com todos os aspectos de coisas, que é um livro que está agora a dar aí alguma celeuma em Portugal, que é Escravidão, do Laurentino Gomes. O Laurentino Gomes
tem Ele é uma brasileiro. trilogia. O terceiro livro ainda não saiu, já saíram 2. Epá, Ana, é um livro de horror. Quando a Ana falou do outro, ler estes 2 volumes da escravidão, para nós que somos entrosados, que temos algumas preocupações sociais, que temos. Epá, ler aqueles 2 livros é o mesmo que ler um livro de horror. As milhentas viagens que se fizeram entre a costa da África e a costa do Brasil e a costa americana, o cálculo de 12 milhões e meio de pessoas, negros, que saíram da costa africana para ir trabalhar para as plantações do açúcar e do Brasil, a perspectiva dos tubarões terem alterado a rota de circulação deles para irem atrás dos barcos negreiros, porque calcula-se que há volta de 1,9 milhões de mortos nos barcos que eram atirados ao mar. Para mim foi estes dois volumes do Laurentino Gomes sobre a escravidão. Eu detesto ler livros de terror, detesto ver filmes de suspense, detesto ficar colado à cadeira. Mas este livro eu tinha que ler porque sempre me interessei pelo tema. Mas é um autêntico livro de terror. E o Laurentino Gomes agora estava aí numa polémica com o Marcelo Rebelo de Sousa, porque entende que Portugal não foi o maior negreiro. A questão da escravatura começa logo nos países africanos, que são eles que capturam, e as guerras entre os povos e tal. Mas foi talvez o país que levou mais negros para a África. E o Marcelo Rebelo de Sousa, ele achava que Portugal devia pedir desculpa. Faço livros, mas trouxe livros. É o seguinte, eu leio, até os meus 16 anos, li muito. Depois, há uma coisa, eu vivi em Lé, continuo a viver em Lé, nasci e criado aqui. Meu pai era sapateiro e a minha mãe era doméstica. Os jovens naquela altura, quando não tinham muitas possibilidades económicas, cresciam eles próprios, eles tinham que se fazer homens à custa deles. Eu fui um deles. Comecei aos 12 anos a trabalhar numa empresa gráfica e com 2 trabalhos. Há 67 anos estou nessa empresa e hoje trabalho ainda, apesar da reforma. Mas depois tive, no meu trajeto de miúdo e depois de adolescente, fui também para Angola. Também este tema podia desenvolver na perspectiva como vi aquilo, não é? Era um militar, lá estava. Convivi com os negros e os negros para mim eram pessoas muito simples e amigas por vezes. Eu assisti a casos fantásticos estive lá 7 meses em Angola. Por isso conseguinte, cresci. Aos meus 19 anos fui para Angola como militar. Fui para a tropa, fiz o trajeto que qualquer militar fazia, qualquer miúdo fazia naquela altura. Fui para Queluz, de Queluz mandaram-me para Tancos, radiografista, e depois da radiografista mandaram-me para Chaves. E depois de Chaves, como era mais longe ainda, mandaram-me para Angola. Isso fui sempre subindo. Depois vim de lá, sempre tive uma perspectiva na vida que é o social. Acho que até o político, que neste momento, que não leva na sua bagagem o social, é melhor não se meter na política, porque de facto, um dos motivos mais importantes na vida política é o social. O social tem que ser dominante e as pessoas têm que dominar bem o social para fazer uma vida política como deve ser. Do contrário, são vendilhões que vão para a política e isso é que nos faz muito deles. Mas depois, regimentei-me, a cultura para mim foi sempre uma coisa muito importante, foi o desenvolvimento intelectual. E depois, eu como era desportista, joguei a bola no Multano, muitos anos, passei depois a treinar os miúdos. Mas eu não formei jogadores de futebol, porque isso ainda me interessava, é querer formar homens. E resultou, havia 2 escolas de futebol no Algarve. Era uma, é o Olhão, que era do Cassiano, que foi meu treinador, e depois foi a Dolé, que era a minha, que era do Multano. Mas eu, ainda hoje defendo a posição da loucura que existe neste país. A sociedade de consumo destrói tudo e o desporto, como ele está, o desporto, não é desporto, o espetáculo desportivo, como está a ser feito, destrói o resto. É toda uma destruição do ser humano e da valorização das pessoas. E na parte desportiva, do movimento desportivo, eu sempre ensinei aos miúdos que estavam comigo, olha, por exemplo, o atual Presidente da Câmara, o antigo Presidente da Câmara, o Sr. Quimírio, pertenceu à minha escola. Temos vários médicos, teatros e outros que passaram para a escola
temos indivíduos que não têm a formação académica, mas que são bons chefes de família, além de bons chefes de família, bons operários e bons condutores de homens. É uma coisa que ainda dizia um fulano de Coateira que foi lá, por causa do Bloco de Esquerda, foram lá buscar as coisas, e falei de 2 ou 3 moços de Coateira, que eles conheciam. E ele dizia, vocês não acham que esses moços de Coateira não são diferentes dos outros? E ele dizia, esta trama assim, são os seus bonitos, eles são diferentes, pois é. E é uma coisa interessante. Se eu juntar os médicos, os engenheiros, os operários, passaram para aquela escola de jogadores, eles têm a diferença político-partidária, podem ter a sua ideologia, mas há uma coisa que é fundamental. Na linguagem social eles são todos iguais, a linguagem é igual. Isto é muito importante, a formação das pessoas. E foi isso que lutei. Como lutando, naquela altura, estava mais virado para a prática desportiva e havia a loucura do desporto, eu tentei fazer o seguinte, levei para uma coletividade em Lé, que é o Célebre Atlético, onde estava a oposição ao regime. Foi do facto dali que saiu a Comissão Administrativa, saiu uma série de indivíduos da oposição que havia na altura aqui no Algarve, aqui no país. E aí o que é que eu fiz? Fiz em conjunto com eles, eles agradavam, fazemos debate sobre cultura, sobre o que era a vida e as coisas. Mandávamos vir filmes das embaixadas, tínhamos uma máquina projetada e, para ser os filmes, discutíamos os filmes. E assim fomos vendo, ao ponto de uma tarde. Por acaso fomos visitados, a gente sabia que éramos quase sempre visitados, mas fomos visitados por um indivíduo da PIDE, aqui do Olé. E nesse dia, de facto, a sala do Atlético, breve vai ser a Casa da Cultura, breve vai ser a Casa da Cultura, aquela sala grande, estava cheia de miúdos, porque a gente tinha feito um torneio. E o torneio, o que era o torneio? O torneio não era o melhor jogador de futebol, ou o melhor jogador de hóquei, ou o melhor jogador de basquete. Era o cúmplice de todas as modalidades é que dava a classificação. E isto obrigava os miúdos a praticar todas as modalidades. Por exemplo, a natação. Não havia piscinas. E então a gente ia para os tanques de rega. E a malta aprendia a nadar. Porque o desporto deve ser isso. Quer dizer, a gente até aos 12 anos, penso eu, devemos dar o todas as possibilidades de todas as modalidades. E depois, quando ele crescer e tiver uma certa maturidade, ele é que deve fazer a opção da modalidade. E o que acontece aqui é o contrário. Os papais pegam nos miúdos porque querem que os miúdos sejam todos Ronaldos. Isto não pode ser. Então é assim, eu acho que tenho uma relação boa com os livros. Eu gosto muito de ler. Já li mais do que leio agora porque sucumbi às novas tecnologias e às redes sociais e essa porcaria toda. E portanto, não me perdoem de eu ter assim esta linguagem um bocadinho mais informal. Mas enfim, estou a ser um bocadinho irónico porque as redes sociais também têm o seu valor, se bem utilizadas. Mas é assim, eu li muito na minha pós-adolescência, quando estava no liceu e depois na universidade. Foram anos em que eu li muito, eu lia e também escrevia algumas coisas. Há tempos estive numa entrevista que me fizeram ali no Bafo de Baco e perguntaram-me como é que tinha entrado esta coisa da política na minha vida, e eu falei na questão da música, e foi de facto pela música que eu me comecei a interessar mais pela política, e por esse interesse da política é que veio um interesse maior em relação aos livros. Isto porquê? Porque eu ouvi um estilo musical na altura, quando já contei isto várias vezes. O pessoal mais velho teve o Zeca Afonso e os cantores de música de intervenção nos anos 70. Eu tive o punk rock na década de 90 e logo na década seguinte. E de facto, muitas das questões que hoje nós discutimos na política, nós discutíamos naquela altura, e era engraçado porque eu hoje ainda estive à procura, porque na altura não havia internet, e a gente, esta malta que estava ligada ao movimento de punk hardcore, trocávamos cartas uns com os outros. Quer dizer, as coisas eram assim, escrevíamos fanzines. Eu tinha uma fanzine também, que era feita com fotocópias. A gente escrevia à mão, escrevia à máquina, e depois fazíamos umas fotocópias daquilo e distribuíamos. Havia editoras alternativas, de malta que reunia tudo o que era este tipo de produção literária e política, não mainstream, portanto coisas de garagem, não é?
E isto era muito interessante e eu também, pronto, estava a dizer que também tinha uma fanzine, tive 2 ou 3 fanzines diferentes. Eu hoje não trouxe porque aquilo, hoje em dia, olho para aquilo e envergonha-me um bocadinho, porque aquilo era escrito com uma certa ingenuidade e com uma forma muito autêntica, e hoje olho para aquilo, pronto, aquilo eram coisas que eu escrevia quando tinha 16, 17, 18 anos e já me interessava por muitos dos assuntos que hoje em dia nós discutimos na política. Não só a parte das questões económicas, sociais, mas depois também a parte das questões de identidade, que hoje em dia estão muito em voga. E, portanto, veio daí este meu interesse por livros, e eu tenho um interesse por livros que vai por diversas áreas e por diversos géneros. Se me perguntarem, eu normalmente penso assim, quando me perguntam quais foram os livros que tu mais gostaste de ler, eu venho-me à memória 3 livros, se bem que depois tenho dezenas e dezenas de livros diferentes, mas aqui a Ana já falou nos Maias, para mim é incontornável. Depois tenho 1984 do George Orwell, li praticamente, não li tudo, mas li muito, quase tudo do George Orwell. E depois também um romance que também tem qualquer coisa de política. Eu faço um paralelismo entre um livro que se chama Sabela do Senhor, de Albert Cohen, um indivíduo que trabalhou na Sociedade das Nações na altura, e portanto era um diplomata judeu, e depois teve uma carreira política também. E o livro, apesar de de se concentrar numa relação amorosa, também aborda tudo o que é adjacente àquela relação amorosa do ponto de vista social e do ponto de vista político. Depois, isto só para fazer aqui uma ronda por coisas que eu gosto muito de ler, pois leio autores assim como o Miguel Esteves Cardoso, um monárquico. Adoro coisas que tenham a ver com humor e com comédia, portanto, desde o Ricardo Araújo Pereira. O Miguel Esteves Cardoso escreve coisas hilariantes, para mim foi dos melhores humoristas a nível nacional, portanto, melhor que um Hermano José, melhor que até um Ricardo Araújo Pereira em termos de escrita, em termos de crónicas, de produção de crónicas. Ele é muito, muito bom. Outro autor, que também é um humorista muito conhecido, faz parte de um coletivo brasileiro que é o Porta dos Fundos, que é genial, Gregório do Vivier, um homem também dos 7 ofícios na parte das artes, como ator. Tem uma peça de teatro fascinante que é Uma Noite no Luar, ou qualquer coisa assim. Teve no Teatro das Figuras há uns anos, e é um monólogo durante mais de quase 1 hora dele a falar, e é incrível, é muito bom. Depois, coisas que têm a ver com trouxe aqui, eu estou a mudar aqui um bocadinho o rumo às coisas, mas eu interesso muito por fotografia. A fotografia, quer dizer, é uma coisa completamente diferente, mas não há imagem sem ver palavras. Nós só interpretamos as imagens com pensamento e com palavras, portanto, são 2 coisas que estão ligadas. Um livro para mim marcante em termos de fotografia, de uma abordagem que é feita a este lugar, que é o Algarve, que é a Patrícia Almeida, com este livro Porto Belo, que teve em exposição aqui na altura do Algarve, lá em baixo, na galeria lá de baixo do Espírito Santo, aquela lá em baixo. Sim. Depois, um livro também muito interessante nesta questão de o que é este lugar onde nós vivemos, que é a forma como abordamos o lugar, que é um livro que chama-se A Construção do Lugar pela Arte Contemporânea, muito interessante também. Depois, ainda o humor, desculpa, a Glória trouxe há bocado um livro que abordava, pronto, com um certo ironismo, de uma forma sarcástica. Este é assim muito, muito óbvio, mas é assim qualquer coisa de... Portugal tem uma história naquilo que é a escrita que aborda as questões do sexo, mas com alguma obscenidade. E depois temos aqui o Meu Pipi, que isto é incontornável. Se puderem ler, leiam, porque vale muito a pena. Não se sabe, o autor nunca se identificou. Tem 2 livros. Tem este, que é um livro de crónicas, e depois tem um livro de poemas. O Segredo do Meu Pipi. E depois tem um livro de poemas que também é o Meu Pipi, só que são sonetos. Isto, para quem tiver estômago, para quem se importarem a ler certas coisas, vale a pena. Albert Camus, também um autor excelente, O Estrangeiro, um livro também muito bom.
Susan Sontag, sobre a fotografia, e depois, novamente, aqui o George Orwell. Eu não sei se aqui, acho que este livro é super conhecido, não sei se já leram, mas isto é um livro que é difícil estar a dizer se é quer dizer, isto é várias coisas, porque o género literário não é muito objetivo, isto basicamente é um romance em ficção científica. É uma distopia, foi escrito em 1940, entre 1948 e 1949, o livro foi publicado em 1949 e o George Orwell morreu no início, em janeiro de 1950. Portanto, não chegou a ver, de facto, o grande sucesso que foi este livro. Mas este livro, basicamente, é uma sátira aos totalitarismos, seja de esquerda, seja de direita. Obviamente que o George Orwell, pelo seu percurso de vida, ele teve uma relação, portanto, passou pela Guerra Civil Espanhola, acabou por combater do lado das várias forças de esquerda que combatiam o franquismo, mas acabou, portanto, ele é um socialista, mas ele faz uma crítica feroz ao stalinismo. Mas, portanto, ele seria aquilo que a gente pode, se calhar, descrever como um socialista democrático, portanto, um homem de esquerda. Eu não sei se vale a pena ler aqui uma parte deste livro, porque o livro é uma narrativa com diálogos, portanto não é fácil escolher aqui um excerto do livro. Mas tem uma parte que é provavelmente a parte mais intensa, que é a parte em que ele acaba por ser torturado pelo O'Brien, que é a figura, basicamente era a personificação do grande irmão, se bem que aquele Big Brother que nós hoje conhecemos dos reality shows, na verdade não existia enquanto pessoa física, mas sim era a ideologia que estava por trás de todo aquele sistema que foi criado. Portanto, era um sistema totalitário e que completamente, que não havia área que escapasse ao domínio da força política da altura. Eu gosto muito, falou-se aqui das editoras, eu gosto muito de pesquisar sobre editoras, e há uma que eu gosto particularmente, que é Cabaret Voltaire, que é uma editora espanhola. E a particularidade dessa editora é que ela publica aquelas coisas que não são os best-sellers, são aquelas coisas que estão, eu não quero dizer marginais, porque os autores não são marginais, às vezes são muito bons, mas aqueles autores que não ganharão nunca um prémio Nobel. E não sei como é que cheguei a este autor, porque aqui o Giro falou da questão da África, eu conheci Angola depois da independência e sempre me interessei muito pelas questões do colonialismo. E vi que este autor, que é marroquino, que é o Abdallah Taia, é um autor que terá à volta, não tem ainda 50 anos, é um autor novo, não é? Um rapaz que nasceu em Marrocos, mas que não se adaptava àquele sistema rigoroso, de muita repressão, e a sua sexualidade estava muito reprimida, etc, etc. E só tem uma hipótese, é partir para a África, né? para a França, que é, de facto, o país do colonizador. E ele vai em busca da sua liberdade, da sua forma, da sua vida, não ter que dar satisfações a ninguém, não viver reprimido naquela sociedade, etc, etc. Mas quando chega lá, confronta-se com outros problemas que não tinha em Marrocos, como, por exemplo, o nome dele. Ele começa pelo nome, Abdallah. Ora, o Abdallah não é um nome francês, não é? E o que as pessoas aconselhavam era que ele mudasse o nome para Michel, Pierre, etc, etc. Até que, por fim, dão-lhe um diminutivo, não é uma coisa muito francesa, não é? Acabam por lhe dar um diminutivo. Depois debate-se com o problema do cabelo. E assim se vai debatendo com muitas coisas. E ele começa a sentir que está na mesma, por outra forma, portanto é evidente a sua sexualidade, portanto desabrocha, não é? Ele faz tudo o que lhe apetece e mais alguma coisa, mas sente essa repressão porque não é francês. E portanto será sempre um maghrébin, será sempre um pied noir. Exatamente.
E, portanto, ele fala nessa questão. Eu, quando começo a ler um autor e gosto, acabo sempre de vasculhar, procurar outros livros do Abdallah Taia. E, neste caso, estou a ler o segundo livro dele. O primeiro, que é um livro epistolar, que se chama Aquele que é Digno de Ser Amado, que é exatamente ele. É um livro epistolar, muito bonito, porque é por cartas, né? Uma carta que ele escreve à mãe quando sai de Marrocos, uma carta que ele recebe da mãe, uma carta que ele recebe do companheiro, enfim, portanto, várias cartas. E revela exatamente essa questão do que é o pós-colonialismo. E ele acaba exatamente por voltar à sua cidade, que é Salé, uma coisa assim. Está perto de Rabat. E portanto, eu gosto muito dele. Depois, estou a ler este já li, né? o Digno de Ser Amado, e agora estou a ler o meu Marrocos, que fala exatamente da sua infância, dos problemas que ele tem. Mais uma vez, é uma coisa que está muito presente na literatura dele, é a questão da sexualidade, tanto nos homens como nas mulheres. Né? Ele fala muito na questão das irmãs, que não se podiam pintar, né? Que se pintavam às escondidas, saíam de casa sem os pais verem, etc, etc. E este autor, que é muito jovem, levou-me a outro, remeteu-me a um outro mais antigo, que é o Mohamed Choukri. Eu estou a dizer estes nomes, mas isto não que foi um autor muito importante para o Paul Bowles, que viveu em Tanger durante muitos anos. O Paul Bowles viveu em Tanger. E à volta do Bowles e da mulher, da Jane, o Bowles é aquele que escreveu Um Chá no Deserto, aquele lindíssimo filme que o Bertolucci fez. Eu acho esse filme deslumbrante. E à volta do Paul Bowles e da Jane cria-se um grande núcleo de intelectuais, todos intelectuais da altura dos anos 60 e 70, vai tudo parar a Tanger, incluindo o Jean Genet. Ou seja, o Jean Genet, Tennessee William, aquele Jim Burger, como é que se chama? Aquele americano que tem assim umas barbas muito grandes, o poeta Allen Ginsberg, exatamente, e mais outros. Portanto, vão lá todos parar e conhecem o Choukri, Mohamed Choukri. E é o Choukri que vai escrever essas memórias todas, e estão todas registadas dos encontros que ele teve com esses grandes poetas americanos e franceses em Tanger. Portanto, Tanger foi de facto uma grande cidade intelectual por questões, por aqueles encontros que o Pouls proporcionou a esses autores. Ou seja, para terminar, eu estou nesta dos marroquinos, comecei pelo Abdallah Taia e agora estou no Choukri. Se vocês quiserem... Em espanhol? Diga. Em espanhol, o livro? Pois, a questão das editoras, estes livros... Não, o Choukri, Mohamed Choukri, tem um livro traduzido cá. Não sei qual é a editora, mas é um livro muito bom, chamado Pão Seco, que era aquilo que eles podiam comer quando eram pequeninos. Né? Portanto, a fome graçava muito naquele país, naquela zona do Rifle. Ele fala muito da questão do Rifle. Este autor não está traduzido em português, portanto, eu como não leio árabe, porque ele escreveu isto em árabe, eu não consigo ler. Francês leio, mas tenho dificuldades. Optei por ler em espanhol, que para mim é muito mais fácil. Pronto, não sei se vocês querem dar uma vista de olhos. Eu estou apaixonado por ele, gosto muito dele, acho que é um grande autor. Vou aqui falar de livros que eu tenho estado a ler, que também gosto de falar sobre isto, que é um livro que não é particularmente interessante, também é importante, mas dá sempre a aprender qualquer coisa. Portanto, eu gosto muito deste realizador, que é o David Lynch. E pronto, há ali qualquer coisa que eu me identifico com ele, especialmente da forma como ele descreve o processo dele, e gosto da maneira um bocado, às vezes um bocado infantil como ele descreve as coisas, e identifico-me com isso. Então fui ler um livro dele que é o Catching the Big Fish, já tinha lido outras coisas sobre ele. E é ele que eu acho que não se ouviu bem. David Lynch. David Lynch. Certo. Foi David isso que disseste, não percebi, desculpa. Então pronto, a ideia base do livro é que as ideias são como peixe. E se estivermos em águas, como dizer,
Em águas pouco profundas podemos apanhar pequenos peixes e em águas mais profundas podemos apanhar maiores peixes. E pronto, isto é uma coisa que está sempre na minha cabeça, que eu sou músico, trabalho com artes e essas coisas, e estou sempre à procura destes peixes. Então gosto de ler sobre como é que outras pessoas veem estas coisas, e também sou um bocado sou praticante de meditação, ainda seja um terrível praticante, mas tento, então li este livro. Não sei se querem que eu leia aqui um bocado, isto é em inglês. Só para ver se o livro está bem feito. Posso fazer uma leitura, uma má tradução. Então, Em espanhol. os peixes são como as ideias, ou as ideias são como peixes. Se nós quisermos apanhar pequenos peixes, podemos ficar nas águas baixas. Mas se quisermos apanhar maiores peixes, temos que ir mais profundo. Lá na profundidade, os peixes são mais poderosos e mais puros. Eles são enormes e abstratos, e são muito bonitos. Eu procuro um certo tipo de peixe que é importante para mim, um que possa ser traduzido no cinema. Mas lá em baixo há todos os tipos de peixes a nadar, e há peixes para negócios, peixes para desportos, peixes para tudo. Tudo. Qualquer coisa que seja uma coisa pode vir deste nível mais profundo. Pronto, depois ele entra aqui numa cena que a física moderna chama-lhe o campo unificado. A maior consciência quanto maior a consciência que nós temos, quanto mais expandida está, mais profundo conseguimos ir em relação a esta fonte, maiores serão os peixes que conseguimos apanhar. Pronto, isto no fundo ele depois entra aqui numa conversa muito intensa sobre meditação, e tenho estado a experimentar algumas destas técnicas. Ele é muito da meditação transcendental, eu não vou por aí porque isso não acho tão interessante, mas há outros tipos de meditação que tenho estado a praticar e à procura de aprender qualquer coisa. Ora bem, eu recentemente estive com uns amigos que me convidaram a visitar a Israel, a Palestina e a Jordânia. E então apercebi-me daquela expressão que o diabo disponibilizou-nos a linguagem e a escrita, provavelmente, para a gente se enganar uns aos outros. Isto é anticlímax uns atrás dos outros. Este é o provocador. Ora bem, então eu verifiquei que aquele sítio, não é? Nomeadamente Israel, é o centro de três religiões que nós conhecemos, não é? Mas afinal não são só três, são quatro, porque há uma que depende das outras todas, que foi a escrita. A escrita foi inventada ali. De maneira que quando a gente estamos a falar da literatura, alguém teve que inventar a escrita, senão não tínhamos literatura nenhuma. E não tínhamos religião nenhuma. Pelo menos estas não tínhamos. Portanto, a escrita foi inventada na língua aramaica, que é... Sumérios, Não, é este alfabeto, que é o que está aqui. E então preocupei-me com quem eram os escritores, não é? Quem é que inventou esta história, não é? E isto aqui é a escrita do Sudoeste, que é a primeira, dizem que é a primeira escrita europeia, que no fim de contas é uma herdeira, é uma adaptação da escrita inventada lá na da Palestina, Fenícia, aquela zona ali, não é? Portanto, os gregos depois foram buscar aquela escrita para eles, se bem que tivesse uma língua completamente diferente, os árabes também, e depois a partir daí, até vir parar aqui. Esta escrita tem 2.700 anos e extinguiu-se há 2.500 anos. Foram os celtas que extinguiram as invasões indo-europeias. Os celtas eram uns pulhas, matavam os homens e ficavam com as mulheres. De maneira que nós somos maioritariamente paleoneolíticos, pelo lado feminino, e celtas pelo lado masculino. Herança. Bela herança. É, mas é
assim, a história é feita, a história é feita pelos pulhas, não é? Nós somos descendentes dos pulhas, não é? Dos bonzinhos. Então, esta escrita, que escrevi várias coisas sobre isto, não é? Está aqui, dá para ler e para escrever, não é? Está aqui, isto aqui, está escrito aqui, Nós Cónios, o meu e-mail, na escrita do Sudoeste. mscosta2000@hotmail.com. Conseguiste pôr Não, mostra então. Era como mandava e-mail. Está aqui mais. Está aqui o nome de Manel e o endereço de e-mail. Se quiserem escrever, já sabem. Por exemplo, a escrita única dos vikings, é muito parecida. Foi a escrita que. E então interessei-me por quem era esta gente, não é? Que escreveu aqui. E então, está aqui, olha, isto aqui é um artigo que podem passar aí, que o que está aqui escrito é o clima que nos pariu que está relacionado com a evolução. É a primeira página de uma comunicação. Isto está aqui é a escala da evolução do clima. E a importância que isto teve nas migrações e na nossa evolução. Então, para ser. Eu sou da agricultura, não sou da dolcicultura. Então, eu, como agrónomo, já disse agora a profissão. Pois as questões genéticas são comuns, tanto faz para as vacas, para os peixes, para o milho, para as pessoas, é a mesma coisa, é o mesmo ADN. E então fiz um teste mandei fazer um teste de ADN, eu e outras pessoas ali da Universidade de Sénior, para ver de onde é que nós éramos. Não é? E então, eu não divulgo dos outros, mas parecido. E então eu sou em 90% das pessoas que escreveram isso aí. Mas vocês vão pensar que eu sou um gajo esquisito. Não, mas 80% de nós somos estes gajos que escreveram isso. Então já agora, que é para terminarmos aqui com uma nota mais com boa disposição. Fazia a página marcada. Não, marquei agora. Então é assim. Viva a falta de respeito. O humor não é ofensivo. Um dos maiores problemas de morrer é esse. Vão falar muita asneira a seu respeito. E você já nem pode se defender. Não bastou serem fuzilados. Os cartunistas do Charlie Hebdo foram vítimas de um massacre póstumo. Pessoas de todas as áreas de atuação lamentaram a tragédia, mas não entendo como alguém, nesse caso, consegue colocar um mas. Lembraram que o humor que eles faziam era altamente ofensivo. Poucas coisas irritam mais do que a vagueza desse termo ofensivo quando usado intransitivamente. Ofensivo para quem? A mim, definitivamente, não era. Eles não deviam ter brincado com o sagrado, alegam alguns. Mas, aqui sim, cabe um mas. O que define o humor é exatamente isso, a brincadeira com o sagrado. Discordo de quem pede respeito pelo sagrado. Para começar, acho que a palavra respeito é uma palavra que não cabe. Uma vez, vi o Zé Celso pedir a um jovem ator que não o tratasse por o senhor, mas por você. O ator disse que não conseguia porque tinha muito respeito por ele. E ele respondeu: não me interessa o respeito, o que me interessa é a adoração. O espaço da arte não é o espaço do respeito, mas o espaço da subversão. Ou então da reverência, do culto, do respeito nunca. No mais, tudo é sagrado para alguém no mundo. A maconha, a vaca, a Santa de Madeira, o daime, Jesus e Maomé, tudo merece a mesma quantidade de respeito e de falta de respeito. Esperava essa reação raivosa dos fanáticos religiosos. No Brasil, o fundamentalista prefere os meios oficiais. Não usa metralhadoras, mas tem bancada no Congresso e milhões no exterior. Muitos, dentre os quais o pastor Marco Feliciano, já externaram o desejo de que o Porta dos Fundos brincasse com o islamismo para ver o que é bom para a tosse. Até nisso temos complexo de vira-lata. Nosso fundamentalismo tem inveja do deles. O que nunca imaginei era que a mesma reação de fizeram por merecer partiria da própria esquerda. Muitos condenaram as charges
como sendo islamofóbicas e lembraram que os imigrantes islâmicos já sofrem preconceito demais na França. Mas esses imigrantes não eram os alvos, definitivamente, do humor dos cartunistas assassinados. O embate não era entre franceses e não franceses, mas entre humor e fanatismo. O traço infantil talvez confunda o leitor desavisado, mas é bom lembrar que as charges do Charlie Hebdo não tinham nada de ingênuas. Eram facas afiadas na goela do ódio. As coletâneas de capas do semanário sobre islamismo fazem parecer que esse era o grande tema do jornal. Não era. O jornal atirava para todos os lados, mas o alvo preferido era justamente a extrema-direita de Le Pen, esses sim islamofóbicos. Os chargistas que, mesmo ameaçados, não baixaram o tom, não devem ser tratados como pivetes malcriados que fizeram por merecer, mas como artistas brilhantes que morreram pela nossa liberdade. Nosso dever é continuar lutando por ela, sem fazer concessões nem perder aquele ingrediente essencial, a falta de respeito pelo ódio. A questão por trás disso tudo é a mesma de sempre. Existe limite para o humor? A questão é complexa, mas a melhor resposta parece ser a seguinte. O limite está no objeto do riso. Rir de quem está por baixo é covarde. Rir de quem está por cima é corajoso. Deve-se rir do opressor e não do oprimido. O problema é que essa resposta gera novas perguntas. Quem é o oprimido? Quem é o opressor? Muitas vezes essa distinção não é clara. Uma dica. Quando surgir a dúvida sobre quem é o oprimido e quem é o opressor, em geral, o indivíduo que foi fuzilado é o oprimido. Bem, vocês não trabalham em frente à Igreja de São Francisco, que às 6h30 bate religiosamente para os fiéis irem à missa. Deixa-me só dizer uma coisa. É, 1 minuto. Sim, já bateram as badaladas da Igreja de São Francisco. Só rebobinar aqui uma coisa atrás. Já em 1950, um grande matemático português que por acaso viveu na minha terra, no Alentejo, ao ir para Lisboa, tentou incentivar também a cultura. Ele é defensor da cultura integral do indivíduo e tentou intensificar a cultura e a leitura de livros e fez uma biblioteca que se chama a Biblioteca Cosmos, são 145 volumes da Bíblia, é o Bento Jesus Caraça. Eu estava eleito na Assembleia Municipal de Redondo, que a Assembleia Municipal de Redondo estava instalada na rua Bento Jesus Caraça. Então eu andei a comprar os 145 volumes, aliás comprei 2 vezes os 145 volumes da coleção Cosmos, uma para oferecer à Assembleia Municipal de Redondo, que era na rua Bento Jesus Caraça e na terra onde o Bento Jesus Caraça tinha estado, e outra para ficar por mim. Portanto, já o Bento Jesus Caraça nos anos 50 se preocupava que não havia leitura, que a malta não lia, e então tentou fazer uma biblioteca Cosmos com aquele tal papel barato e não sei o quê, e a preços acessíveis para ser distribuído pelas pessoas. Portanto, nós continuamos no mesmo pé. Agora é que não há mais, aprendi muito com a Biblioteca Cosmos, que nem tenho alguns em casa. Vocês têm que votar todos no PCP, na CDU. Só aprendem comigo. Isto é referência do. Vamos encerrar esta simpática conversa. E eu sou daqueles que, para além de gostar de livros, tenho o culto do livro. Então trouxe para fechar um livro de poemas, de poesia. Eu vou fazer um pequeno intervalo enquanto. Cá? Para fechar, trouxe um livro que eu acho um espanto, porque eu gosto do conteúdo e gosto também da forma, que são livros de poemas editados pela Casa de Portugal, chineses, editados pela Casa de Portugal em Macau, e que eu acho que isto é fantástico, a forma de valor, e que traz poemas, inclui poemas, isso é ao contrário estou, poemas desde chineses, desde um século muito atrás, para não estar a perder tempo, até à atualidade. Eu vou ler, para terminarmos, vou ler um poema do século XII, de um senhor chamado Dai Hu. Então diz o seguinte: numa azáfama constante, é o título. Os negócios não os deixam descansar. De noite fazem contas, de dia galopam. A sua vida é uma azáfama constante. Desconhecem que sobre as suas casas o céu é azul. Com este poema agradeço aos participantes. Informo que no dia 2, neste espaço, saído dos fornos da gráfica comercial, vai ser lançado um livro, aqui no dia 2, que é um livro sobre um trabalho que a Folha de Medronho fez, uma criação da Folha de Medronho,
e é a primeira edição da Folha de Medronho, e nesse mesmo dia vamos apresentar aqui, naquela parte, uma performance de um ator que vem de Santo Tomé e Príncipe. Portanto, estão convidados, serão convidados, receberão um convite para estarem aqui, mais uma vez, em nome da Folha, em nome da Presidente que anda a tirar fotografias, e eu quero agradecer a vossa presença.